Bom, queridos, agora nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. E hoje o nosso tema é expulsando o Egito dos nossos corações. Expulsando o Egito dos nossos corações. Êxodo 32, do 1 ao 10. Vamos falar comigo? Expulsando o Egito dos nossos corações. Qual o contexto? O contexto é o tempo aqui de Moisés, quando Moisés, usado por Deus, tirou o povo de Israel do Egito. O povo de Israel estava lá 430 anos. Às vezes as pessoas usam a expressão que ele estava escravizado 430 anos. Bom, isso não é um fato, né? Porque, na verdade, o povo de Israel, durante um tempo, ficou bem lá, inclusive participando do governo e tudo mais, e vivendo uma vida de liberdade. Mas, depois, com a mudança do governo no Egito, aí sim, aí entrou um novo rei, que aí pode ser a mudança também dinástica, que saíram os Hicsos e entraram um povo que, aí sim, um rei que não conhecia Israel. Por isso o texto lá em Êxodo, logo no primeiro capítulo, vai dizer que não conhecia José, no sentido de não conhecer a história de José, e a história, na verdade, de Israel, né? Como povo e como ele entrou ali, através, como nós já falamos, de José, né? Então, o povo de Israel, digamos que ele sofreu um bom tempo lá, pelo menos aí, um terço do tempo dos 430 anos, ele sofreu muito, muito. Foi escravizado mesmo, obrigados a fazer, dizem até aquelas pirâmides que tem hoje, né? E demais construções, muitas outras construções, eles eram obrigados, escravizados, mesmo, né? Sofreram muito mesmo. Bom, Deus então abençoou e tirou, né? Através, como eu já falei, de Moisés, que na verdade tipifica Cristo, e como libertador ele tirou o povo de lá, tá? É claro que se nós imaginarmos o que era o Egito na época, não era nada fácil, não era um reinozinho, era uma superpotência, né? E Moisés, pela graça de Deus, com o poder de Deus, conseguiu fazer isso. É claro que ele não conseguiria se não fosse assim, tá? Mas conseguiu, muito bem. Agora eles estão caminhando no deserto, começando ali os primeiros, digamos, meses ali e tal, estão ali acostumando no deserto, tá? E depois, é claro, eles vão ficar lá 40 anos, né? Devido exatamente a essa rebeldia que Israel tinha. O grande problema, e o texto vai mostrar isso, é que eles saíram do Egito. É verdade, mais ou menos aí 13 milhões de pessoas, mais ou menos, saíram do Egito. Eles poderiam chegar na Terra Prometida em mais ou menos aí, talvez no máximo 30 dias, em uma marcha, né? Mas eles demoraram 40 anos por causa daquilo que a Bíblia chama de dura cerviz ou rebeldia mesmo, né? Rebelião, rebeldia, desobediência.
Então, eles ficaram por ali aprendendo, né? Aprendendo várias coisas que era necessário que eles aprendessem. Eles tinham que, Deus, então, no período do deserto, dar a eles a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Então, isso era necessário, era uma questão de direito judaico, podemos chamar assim. E também era necessário um preparo militar e, acima de tudo, um preparo realmente espiritual, um preparo religioso. Tanto é que a geração que entrou no deserto vai ficar no deserto, a não ser a exceção aí de Josué e sua família e Caleb e sua família. No mais, todos vão ficar no deserto, vão perecer ali, tá? Isso tudo por causa da rebeldia. Então, esse é o cenário. É um povo que está ali caminhando ali, né, começando no deserto, e logo no começo faz algo estranho. Volto a dizer, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração, pelo menos uma boa parte dos israelitas, tá bom? Então, vamos ao texto? Lendo o texto, então, a gente vai entendendo o texto, vocês vão, é claro, ajudando-me aí, certo? Vamos lá? Êxodo 32, do 1 ao 10. O texto vai ser colocado ali. Vocês vão ajudar-me. Por favor, leiam aí os 2 versículos, por favor. Então, vamos lendo agora e comentando. Olha bem, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, Moisés estava no Monte Horebe, ou Monte Sinai, e ele estava lá, tá? Nesse monte. E ele já estava lá um bom tempo, estava lá já dias e dias lá. Parece que existe de uns 40 dias e 40 noites lá. E, claro, aparentemente ele demorava muito. O fato de Deus demorar-nos a responder-nos não quer dizer que nós tenhamos que pecar contra ele, fazer coisa errada, ou demorar aparentemente a responder-nos. Porque Deus não demora, Deus faz a coisa no tempo certo, na hora certa. A gente que quer apressar as coisas, né? E outra coisa também que a gente já aprende nesse primeiro verso é que eu não posso depender de alguém ao meu lado para dizer que a coisa certa ou é errada a fazer. O que é certo ou errado a fazer. Eu não posso fazer como uma jovem fez, que a família é cristã e ela se escorava no pai, que eram cristãos ali firmes, né? E na mãe também, que o era. O pai morreu, ela balançou. A mãe morreu, pronto, ela se perdeu. Então, a nossa fé, as nossas convicções espirituais, elas não podem estar, digamos, solidificada numa pessoa humana, seja quem for. Não pode. A minha fé tem que depender disso. As minhas convicções religiosas precisam, vamos dizer, estar acima de qualquer coisa que eu veja. Poxa, igual uma pessoa falou uma vez comigo, poxa, eu não vou ser crente porque, tá vendo, fulano é crente, ele fez isso errado, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou crente e ponto. Eu sou cristão, seguidor de Cristo e ponto, acabou. Eu não sou porque um líder religioso ou não. Se ele cair ou não vai mudar nada na minha vida.
Não pode mudar. Então, há muitas pessoas que se perdem porque elas se envolvem com outras pessoas, então elas dependem dessas outras pessoas para estarem em pé ou então se perderem. Entende? Então, a gente já aprende de cara isso aqui, né? Porque é o que estava acontecendo. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer, quer dizer, lá do monte, assim, poxa, eles conjecturaram, o que aconteceu com Moisés? Será que ele morreu? Essas coisas, né? Aí eles falaram, né? Venha, faça-nos, chamou Arão, né? Venha, faça-nos deuses que nos conduzem, pois a esse Moisés, olha bem, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, quer dizer, vamos fazer deuses, então, sabendo que Deus condenava a idolatria. Como assim? Não foi Deus que abriu o mar vermelho? Não era Deus que os estava acompanhando no deserto, com uma nuvem, uma coluna de fogo? É que pode. Então, a gente nota que eles não tinham segurança nenhuma, convicção nenhuma. A gente tem que ter convicção. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Nessa minha fé, nessa caminhada cristã. Se por acaso o Egito, os deuses do Egito, simbolicamente, estão tentando dominar-me, atrapalhar a minha vida, eu tenho que expulsá-los. Eu não posso aceitar que eles dominem a minha vida, porque eu não tenho alguém ao meu lado, supostamente, como alguém que é a minha escória. A minha escora, né, no caso. Eu estou escorando-me nele, ou nela, ou seja, em quem for. Tirou essa estaca, acabou. Minha vida foi embora. Não pode. Tá? Então, seguir Jesus independe de quem humanamente está ao meu lado. Eu vou segui-lo e ponto. Tá? E Israel deveria fazer a vontade de Deus. Não é porque Moisés estava demorando descer, que agora, quer saber de uma coisa? Vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos adorar outros deuses, né? É claro que não. Então a gente já aprende isso daí. E a gente já nota também que o povo, que os israelitas saíram do Egito, mas realmente o Egito estava dentro deles, porque os deuses do Egito estavam dentro dos corações dos egípcios, tá? É a mesma coisa, alguém quer seguir Jesus, mas ele quer manter os mesmos hábitos, os mesmos costumes, tá? Não tem como. Ele tem que expulsar esse Egito que está dentro dele. E ali eu posso simbolicamente dizer o mundo dentro da gente, tá? Bom, isso daí. O verso 2 diz, né? Respondeu-lhe Arão. Arão, no caso, alguém uma vez estava dando aula, né? Aí alguém falou assim, pastor, por que Arão não foi o líder? Foi Moisés. Se Arão tinha uma oratória melhor, por que ele não foi o líder? Por que foi Moisés? Se Moisés tinha dificuldade para pronunciar, pelo que dá a entender. Não conhecimento, que Moisés tinha muito conhecimento, né? Mas em relação à oratória, Arão tinha mais facilidade. Aí eu falei assim, vai lá na frente e vê o que ele fez. Olha o que ele fez. Como é que um homem desse pode ser líder? Como é que alguém que pressionado abandona sua função, seu ministério, pode ser líder? Como é que alguém que está ocupando uma função de liderança na igreja, e uma pressão aqui, outra ali, um probleminha aqui, um probleminha ali, ele não vai ser líder nunca. Quiçá ele possa ser cristão, porque pessoas assim não são líderes nem das suas próprias vidas, porque são volúveis. Então ele já foi de cara, pressionado. O que Arão mandou fazer? Tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e
traga-nos a mim, pronto, traga essas coisas para cá. Aí, claro, dá para entender também que o povo de Israel tinha muitos brincos, né? Tinha muitas joias, né? Até porque quando saiu do Egito, o pessoal empurrou tudo que eles puderam empurrar. Os egípcios queriam ver Israel longe, então deram muitas joias para os israelitas, né? E eles estavam ali com muitas joias, e nota-se isso também, né, naquele contexto. Vamos passar aí, vamos analisando então. Olha lá, leiam o 3 e o 4, e vocês vão me ajudando aí. Gente, isso é um dos maiores absurdos que existe. Nós colocarmos alguém no lugar de Deus. Repito, é um dos maiores absurdos que existe. Sou eu, você colocar alguém, alguma coisa, algum sistema no lugar de Deus. Então Deus não serve, então eu vou colocar o teu negócio no lugar de Deus aqui, vou confiar nesse negócio, vou confiar nessa pessoa. Então, ali, pessoal, né, claro, olha, todos então tiraram os seus brincos, o ouro, aquela coisa toda, né, e levaram até Arão, né, vamos ver o que Arão vai arrumar com isso. Ele os recebeu e os fundiu, quer dizer, fabricou lá, né, transformando tudo num ídolo. Por isso a palavra idolatria, né? É algo que representa ou toma o lugar de Deus, né? Que modelou com uma ferramenta, né? Ele fez, né? Lá, trabalhou, né? Foi um artista, na verdade, né? Própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Mas por que bezerro? Vocês vão ver daqui a pouco. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Peraí. Foram os deuses que abriu o Mar Vermelho? Foram os deuses? Os deuses que fizeram grandes sinais no Egito? Deus destronou os deuses do Egito? Deus venceu todos os deuses do Egito. E agora eles dão crédito aos deuses. É igual aquela pessoa que dá crédito à sua capacidade intelectual, crédito à sua capacidade de negociação, e por isso ele consegue isso ou consegue aquilo, e não dá crédito a Deus. É triste isso, mas a gente tem que começar a vasculhar os nossos corações e ver os deuses que estão dentro dos nossos corações. Os deuses aqui pode ser sim, muitas coisas. Nossos orgulhos, sentimentos que não são bons, inveja, ciúme, vícios. Eu tenho que vasculhar, você tem que vasculhar, se quer realmente servir a Deus, tem que vasculhar o seu próprio coração. Ninguém vence o mundo exterior se não conseguir vencer dentro do seu interior. Ninguém consegue vencer neste mundo terrível e cruel, se não conseguir destruir os deuses que estão dentro dos seus e do meu coração, dos nossos corações. Eu tenho que vencer aqui dentro, expulsá-los do meu coração. Bom, olha bem, falar em deuses, dá uma olhadinha aí. Observa essa figura aí. Isso aí é o bezerro de ouro, tá? Chamado Apis. Tá?
Você pode notar ali, tem duas figuras. Uma que é aquela que o pessoal em torno ali do bezerro de ouro, que foi feito, aquela coisa toda, e todo dourado, aquela coisa bonita, né? Ouro, né? E lá em cima eu tenho aquilo que é mais assim, da arqueologia, de estudos, né? Que é o deus Apis, né? Aí tem os detalhes ali, né? Já lá na primeira dinastia, por volta do ano 3000 a.C., lá 2000 alguma coisa, eles adoravam já esse Deus aí. Então, o bezerro de ouro nada mais era do que o Deus Apis, tá? Um Deus do Egito. Tá? Então, eles fizeram, Arão, né, fez esse ídolo, né, essa escultura, e colocou lá, e está aí o Deus de vocês, esse é o Deus que abençoou vocês, esse é o Deus que libertou vocês do Egito. Olha bem. Bom, vamos agora mais um pouquinho, para a gente ir fechando. O verso 5, 6 e 7, leiam, fazer o favor. Olha bem, gente, a situação, né? O que eles fizeram? Vendo isso, Arão edificou o quê? Altar diante do bezerro, do Deus Apis. E anunciou, olha, amanhã haverá o quê? Uma festa dedicada ao Senhor. Ao Senhor. A expressão ali provavelmente deve ser, ou não sei se está ali Adonai ou Elohim, no hebraico, mas a ideia está referindo-se como se estivesse ali prestando um culto, como se fosse possível a dois senhores. Não é possível. Ou você está diante de Deus, ou diante dos deuses. Ou você agrada ao Deus vivo, todo-poderoso, ou agrada ao Egito, aos deuses do Egito, aos deuses desse mundo. Não dá para agradar a dois senhores, Jesus disse isso muito claramente. Se você está aqui, o seu coração tem que estar totalmente na presença de Deus. Se você quer realmente servi-lo, tem que ser assim. Não tem campo neutro aqui. Não vou ficar em cima do muro. Não existe isso. Ou você serve a Deus verdadeiramente, ou não. E se você percebe que existem muitas coisas do Egito, do mundo, dentro do seu coração, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, é o momento para você fazer sua confissão diante do Senhor e renunciar aos deuses do Egito. Na manhã seguinte, então, ofereceram que holocaustos, gente, isso é um absurdo, holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo que se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Nessa tradução da NVI está assim, a farra, um verdadeiro carnaval. Um verdadeiro carnaval. Então o Senhor disse a Moisés, desça, ou seja, Moisés está no monte, Deus está vendo tudo. Tem gente, outro detalhe desse texto aqui também, dois detalhes desse texto eu não posso perdê-los. Primeiro, o envolvimento da família na idolatria. O pecado arrasta as pessoas e muitas vezes arrasta a gente muito próxima da gente. Ele destrói famílias. E aí, lá nós vimos que os pais, os filhos, as filhas pegavam suas joias e todo mundo contribuiu para o pecado. Então, o pecado, ele vai arrastar pessoas.
Pessoas que nós falamos que amamos. A rebeldia, o orgulho, a inveja, o ciúme, os vícios, seja o que for, vai arrastar pessoas ao pecado também. Os filhos pecaram, as famílias pecaram diante do Senhor. Terá consequências disso, é claro. Quem conhece o texto sabe que todos ali vão sofrer. Muitos irão morrer. Todos os idólatras irão morrer. Bom, então, por isso que Moisés, agora, Deus está falando com Moisés, desça, porque o seu povo, agora ele diz o seu povo, ele não diz o meu povo, ele diz o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se, desviou-se, se perdeu. Quantas vezes temos notícias de que alguém se perdeu, alguém que estava firme na presença de Deus, assim, parecia que tinha uma convicção cristã e de repente se perde. Porque muitas vezes essas pessoas estavam escoradas, dependiam de outras pessoas para seguir Jesus. Nesse quesito de seguir Jesus, é você e ele. O mundo pode estar pecando em torno de você, mas você deve estar firme diante de Jesus Cristo, inabalável. Porque os que confiam no Senhor são como o quê? Os montes de Sião que nunca se abalam. Vamos repetir? Vamos lá. Os que confiam no Senhor são como? Nunca se abalam, mas permanece para sempre. Quem começa a seguir Jesus no deserto, já tem que se ver na terra prometida e servir o Senhor para sempre. Ninguém que começa essa caminhada, como disse Cristo, deve olhar para trás como a mulher de Ló. Não há no dicionário do cristão desistir, parar. Há no dicionário do cristão persistir, avançar na presença de Deus para sempre. Aconteça o que acontecer. Vamos fechar então essa mensagem? Olha lá, o verso agora 8, 9 e 10. Leiam, fazer o favor. Olha bem, olha. Olha a expressão no início lá. Qual é a expressão no início? Muito depressa. Vamos lá, vamos ler? Muito depressa se desviar. Não tinha alguém para apoiar? Eu já vi alguém falar assim, pastor, se o senhor sair dessa igreja, eu saio também. Eu já vi algumas pessoas falarem isso, pelo amor de Deus, nunca faça isso, porque jamais coloque a sua confiança totalmente num homem, seja ele quem for. A sua confiança tem que estar posta em Deus. O seu coração deve ser dele. Pastores vêm e vão,
mas o Senhor permanece para sempre. Não que eu queira sair, não é isso, né? Só quando Deus assim o quiser. Mas o seu coração deve estar posto nele, plenamente. Nesse sentido que eu falo. Tá? Então, alguém está com você e de repente a pessoa deixa de seguir Jesus, você vai deixar? Namorado, namorada, esposo, esposa, amigo, amiga, negativo. Um dia eu estarei diante do meu Senhor, e eu darei a Ele todas, aliás, eu estarei diante dEle, e eu serei analisado por Ele, julgado por Ele. Tudo que fiz eu deixei de fazer. Ninguém estará no meu lugar. Então ninguém me perturbe nesta minha vida, porque o que eu tenho mais precioso nesta minha vida é o Senhor Jesus, e eu não abro mão dele. Vai para 40 anos, tive muitas lutas, muitas e muitas lutas, mas nunca o abandonei. Trabalhei e tenho trabalhado, porque sou servo dele. Pode cair um ao meu lado, outro ali, outro. Não, eu sigo, porque eu não sirvo a homens, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. A minha alma um dia estará diante dele. Então, tem gente que depressa, começa a seguir Jesus e depressa. Vem uma luta, vem uma pressão aqui e abandona o Senhor Jesus. E aí a gente nota que os deuses do Egito permaneceram em seus corações. Porque não serviam a Deus totalmente, com sinceridade. Serviam o Senhor, mas ao mesmo tempo serviam a outras coisas. Então, para a gente terminar, fechar, diz ali, ele faz o relatório, né, e o verso 9 diz: disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é o quê? É um povo obstinado, rebelde. No hebraico ali, pessoas de pescoço duro, que não se humilham, que não se quebrantam. Nesta noite, vamos nos quebrantar diante do Senhor e expulsar dos nossos corações os deuses do Egito. O Egito não pode permanecer em nosso coração. Egito aqui simboliza tudo que é mundano, tudo que é carnal, tudo que você imaginar que te atrapalha segui-lo. E só você pode fazer isso. Com a bênção e graça de Deus, ninguém pode fazer por você. Sua esposa não irá fazer por você. Seu filho e sua filha não irá fazer por você. Seu namorado não irá fazer por você. Sua namorada também não irá fazer. É você e Deus. Então abra o teu coração. Bom, terminando então, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus simplesmente disse, fez uma proposta para Moisés: eu destruo esse pessoal todo aí, acabo com todo mundo. Pronto, acabo com todo mundo, destruo todo mundo, mato todo mundo, e depois eu farei de você uma grande nação. Uma proposta muito boa para Moisés, né? Fala a verdade. Pastor Moisés, se ele tivesse algum tipo de soberba, né? ali de interesses pessoais, ele jogava tudo para mata então, Senhor, deixa eu a minha descendência aí, nós vamos seguir, o negócio vai ficar bom demais, né? Eu vou tomar conta de tudo e tal, mas Moisés não faz isso. O texto vai mostrar, que nós não vamos lê-lo, o texto vai mostrar que ele vai pedir a Deus misericórdia, vai interceder pelo povo.
né? Ele faz o papel de Jesus ali. Nesta noite, Jesus está conosco. E o papel dele, a função dele, é interceder por você nesta noite. E fazer com que você consiga, em nome de Cristo, com a ajuda de Deus, expulsar os deuses do Egito. Expulsar o Egito do seu coração. E você servir a Deus realmente, completamente, plenamente. Feche os seus olhos. Medite em tudo isso que foi dito aqui.